Senhor presidente, agradeço a gentileza com a anuência do senador Plínio, pedir a Vossa Excelência que acrescesse os 10 aí, que ele não vai ficar chateado, não. Senhor presidente, hoje é um dia muito importante, porque ontem, né, nós recebemos ao final da noite, na véspera de iniciar o Jornal Nacional, de uma maneira, né, que foi uma coincidência, né, a denúncia esperada contra o presidente Bolsonaro. E essa denúncia, senhor presidente, é uma denúncia que nós já conhecíamos o seu teor, né, que é fruto, inclusive, né, do inquérito policial que havia sido apresentado há alguns meses atrás. O que tem de novidade é o acréscimo de, finalmente, termos acesso à delação do senhor Cid. Essa delação, senhor presidente, é uma delação que eu vou me debruçar um pouco sobre ela, mas é importante que se diga que nós estamos vivendo um momento em que, sempre que há uma notícia ruim para este governo, coincidentemente, se cria uma espécie de tática divisionista. Aparece uma coisa diferente para que as pessoas olhem na outra direção. O preço dos alimentos está corroendo o poder de compra da população, e isso fruto da incompetência, do desequilíbrio, da forma atabalhoada como a política fiscal brasileira tem sido gerida. Basta ver as últimas pesquisas de opinião que mostram o derretimento, né, do presidente da República, bem como a ascensão, né, de Bolsonaro, mesmo ele estando há quase 2 anos sendo diariamente desqualificado, né, atacado, vilipendiado por grande parte da imprensa brasileira. Isso significa que a credibilidade dos órgãos oficiais de imprensa não estão muito alta, né, junto à sociedade, que faz uma campanha tão massiva. Dito isso, senhor presidente, eu fiz uma afirmação ontem, que vou repetir hoje, claramente é um jogo de cartas marcadas. E por quê, senhor presidente? O presidente do Supremo Tribunal Federal afirma, juntamente com outro ministro, acho que o senhor Gilmar Mendes, que é necessário que esse processo ele tenha fim, ele acabe, ele seja resolvido em 2025, para que não haja contaminação do processo eleitoral em 26. Se isso não é uma opinião política passional, eu não sei o que é. E o devido processo legal? E a produção de provas? E a cariação de testemunhas? E as perícias que têm que ser produzidas? Num caso que tem mais de 30 réus diferentes. Um caso complexo. Um caso que leva em consideração o fato de que nós estamos impedindo de concorrer a maior liderança da direita conservadora no Brasil, que está liderando, inclusive, as pesquisas de opinião. Não é um caso qualquer. Senhor presidente, nós estamos vendo a mudança do jogo com o jogo em andamento. Porque no final de 2023, eu lembro aos senhores que houve uma mudança do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que permitiu ou propiciou a possibilidade de que casos penais como esse, ao invés de serem julgados pelo Pleno, como estavam sendo julgados os casos anteriores, passasse para a turma. E que turma? Uma Câmara de Gás. Ora, quem está nessa Câmara de Gás, desculpe, nessa turma do Supremo Tribunal Federal? O advogado particular do presidente Lula, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, sem nenhum demérito e nenhum juízo de valor. Mas se eu não creio las brujas, eminente senador Marcos Rogério, pero que las ais. Nós temos lá o Flávio Dino, alguém que foi indicado pelo atual presidente e que era somente o ministro da Justiça do governo anterior, que seria o maior prejudicado se houvesse o pretenso golpe. Esse cidadão não se declara impedido, ele está lá para julgar o presidente Bolsonaro. Alguém que diz, para mim, Bolsonaro é o próprio demônio, vai julgar o presidente Bolsonaro. Não há anistia mágica para ninguém, nem Bolsonaro, diz Dino. Flávio Dino, sobre bolsonarismo. O Bolsonaro é um serial killer e seu mandato precisa ser interrompido. Esse cidadão vai julgar o presidente Bolsonaro. Nós estamos diante de uma situação em que vemos o presidente do tribunal ir a público dizer: vai ser um julgamento imparcial. Como acreditar nisso? Me desculpe, como acreditar nisso?
Eu espero estar errado, sinceramente. Nós temos aqui um processo claro de pesca probatória. O Cid houve busca, apreensão e prisão atrás do episódio das vacinas e se puxou uma série de outras situações que não tinham nada a ver com o caso original. O Cid, senhores, deu diversos depoimentos diferentes ao Ministério Público, um deles, inclusive, supervisionado pelo próprio ministro do STF. E vejam, ele fala, o senhor Cid, o seguinte: você pode falar o que quiser, eles não aceitam e nem discutem. E quando discutem a minha versão, que não era verdadeira, não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eles estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade, eles queriam que eu confirmasse a narrativa deles. Isso é o que diz o delator, publicado pela revista Veja. Sobre o Alexandre de Moraes, ele já tem a sentença dele pronta. Acho que essa é a grande verdade, ele já tem a sentença dele pronta, só está esperando passar um tempo. É o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo. O PGR acata, aceita, ele prende todo mundo. Se eu não colaborar, vou pegar 30, 40 anos, porque eu estou na vacina, eu estou nas joias. Vai entrar todo mundo, vai somar as penas lá, vai dar mais de 100 anos. A cama está toda armada, jogo de cartas marcadas. E vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos, e quanto vão pegar os mais altos? É o delator. Qual é o sistema judicial que aceita esse tipo de situação, onde claramente o delator está sendo coagido? Não sou eu que estou dizendo, é ele que afirma isso, num áudio que foi veiculado pela revista Veja. Nós temos aqui o presidente do tribunal que diz o seguinte: nós derrotamos o bolsonarismo. Diz que as notícias sobre os planos golpistas são estarrecedoras, estivemos próximos do inimaginável. Declarações a respeito de atos que eles vão julgar no futuro. Senhores, é muito sério o que está acontecendo no Brasil. Nós não temos mais juiz natural, nós não temos mais direito à opinião. Aliás, todo o enredo desse processo é o crime de opinião, porque o presidente Bolsonaro ousou questionar o sistema eleitoral brasileiro. Esse é o enredo, é o cerne, é a espinha dorsal deste pretenso golpe. E eu disse há pouco numa entrevista que o Gonê errou. O Gonê afirma aqui, no início, vou ler para os senhores: não foi obstáculo para os ataques ao sistema eleitoral que o Congresso Nacional viesse a rejeitar a sua mudança preconizada pelo grupo do Presidente da República. Na sessão da Câmara do Deputado, 10 de agosto de 21, foi mantida a sistemática digital de votação e apuração existente. Também já receberam o aval técnico jurídico do Supremo Tribunal Federal, e a corrente que pretendia que o sistema fosse suplantado não somente deixou de conseguir o número mínimo de votantes da Câmara, 308, como recebeu mais votos contrários, 229 para 218. Não, senhor Gonê. Teve 229 votos favoráveis à mudança do sistema e 218 contrários. A maioria quer a mudança do sistema eleitoral, porque o que nós queremos é um sistema eleitoral à prova de qualquer contestação. O maior desinfetante é a luz do sol. O que nós queremos é transparência. E diante dessa afirmação, e seguindo a lógica do senhor Gonê e da Polícia Federal, de que quem questiona o sistema eleitoral brasileiro incorre em crime ou é cúmplice de crime, o senhor Gonê esqueceu de colocar no inquérito 229 deputados federais que corroboraram essa tese, que defenderam essa tese e materializaram essa tese com o seu voto. Então, senhor Gonê, o senhor errou na sua argumentação e o senhor, infelizmente, cometeu uma omissão. Não quero criminalizar o senhor deputado, eu estou indo aqui na tese do senhor Gonê, que quem questiona o processo eleitoral é um criminoso. Nós estamos vivendo um momento em que, no Brasil, o crime de opinião, ou o direito de ter uma opinião, passou a ser criminalizado. E nós estamos criminalizando uma opinião legítima, amparada, inclusive, em fatos, que já foi, inclusive, repetido. Volto a chamar aqui o senhor Flávio Dino, pelo próprio Flávio Dino, em 2013, quando afirmou que o sistema era falho. E o que é que o presidente Bolsonaro fez, na contramão do que dizem? Reconheceu o resultado das eleições, solicitou desbloqueio das rodovias, nomeou Geraldo Alckmin para coordenar a transição,
nomeou os comandantes das Forças Armadas indicados pelo Lula e, por fim, apesar de ter ouvido conselheiros os mais diversos, não decretou estado de sítio, nem propôs, estado de sítio, nem estado de defesa, até porque esse decreto teria que ser validado pela maioria absoluta da Câmara e do Senado. E se isso fosse crime, a presidente Dilma também fez. Chamou o Vilas Boas Correia, na hora em que estava sob perigo o seu mandato, e conversou a respeito de estado de sítio, estado de defesa. Ele deu uma entrevista de 3 ou 4 páginas na Veja, e nem por isso foi crime. Mas no Brasil hoje a moda é relativa, democracia relativa, justiça relativa, verdade relativa, e nós que precisamos pacificar esse país, senhor presidente, que precisamos unir esse país, que precisamos fazer o nosso trabalho para permitir que a população não sofra os efeitos perversos de um governo descontrolado, de um governo inepto, e nos propomos a fazer isso em conjunto, inclusive com o próprio governo. Nós precisamos que este país tenha paz, e a paz não vai ser conseguida à custa da inversão de valores. Nós esperamos que a justiça seja feita, que as pessoas tenham serenidade e temperança. O que nós queremos, senhores, é justiça. É inconstitucional a maneira como está sendo conduzido, e eu faço essa afirmação, é inconstitucional esse processo, esse inquérito, porque nós somos signatários de um tratado internacional, que é o de San José da Costa Rica, que é um tratado de direitos humanos da América Latina, o Brasil é signatário, onde se prevê claramente pelo menos o duplo grau de jurisdição. Então, além dessa mudança inopinada, né, do regimento, que é recente, foi o voto condutor do ministro Barroso, 5 anos atrás, 4 anos atrás, que definiu o escopo da atuação, né, do Executivo, do Legislativo, como as ações impertradas naquele período, né, e de repente nós temos o único ex-presidente que está sendo julgado imediatamente pelo Supremo Tribunal Federal, sem direito a recorrer a mais ninguém. Acabou. É por isso que eu tenho falado de Câmara de Gás e de mudança inopinada de jurisprudência, e como Vossa Excelência colocou, parece uma mudança de ocasião. Hoje, inclusive, assinei um novo pedido ao ministro Alexandre de Moraes para que nós pudéssemos ter acesso ao nosso ex-parceiro, companheiro de governo, o senador, o general Braga Neto, que está lá recluso há quase 2 meses, sem direito a ser visitado sequer pelos seus amigos. Nós estamos vivendo um momento muito complicado e muito difícil nesse país. Então, nós estamos novamente solicitando ao ministro Alexandre de Moraes que permita, né, já que foi apresentada a denúncia, que nós possamos ter acesso ao general Braga Neto. E dizer que nós vamos manter aqui a nossa posição de denunciarmos as incongruências, de falarmos a respeito das injustiças que estão sendo praticadas no nosso país, porque o que nós queremos, eminente senhor presidente, o que nós queremos é justiça, é isenção, é imparcialidade, é a democracia liberal plena. É isso que nós propugnamos aqui. E eu não tenho dúvida que o povo, de uma maneira geral, será sábio o suficiente para entender essa posição. E no dia 16 de março, nós estaremos nas ruas para conclamar pela anistia dos brasileiros e patriotas que estão encarcerados e também para permitir que a população brasileira se livre desse mal que assola a sociedade brasileira, que é o PT no governo, fora Lula.